Oh, como eu estou contente, feliz meu coração, porque hoje é domingo, dia do Senhor. Hoje é o dia da nossa escola bíblica dominical. E eu quero trazer para você mais uma lição, a lição de número 10 da nossa revista Palavra e Vida, uma revista preparada para nós pela Convenção Batista Fluminense. A lição de hoje, lição número 10, tem como tema a firme confissão da esperança. E o texto bíblico está na carta aos Hebreus, no capítulo 10, dos versos 19 a 25. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com o coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia, o dia do Senhor. Pois é, a nossa lição, a firme confissão da esperança. Precisamos confessar uma esperança firme naquele que é fiel e nos prometeu que voltaria para nos buscar e nos levar para estarmos junto com ele por toda a eternidade. Qual o objetivo, então, da lição de hoje? Despertar a compreensão de que a fé é fundamental para agradar a Deus. Diz o texto, sem fé é impossível agradar a Deus. Relembrando exemplos de heróis da fé do Antigo Testamento, que pela fé alcançaram promessas e viveram experiências extraordinárias, mesmo diante de adversidades. Na lição anterior, refletimos que Jesus é o sumo sacerdote perfeito, que revela o Pai, e é por ele que adoramos a Deus em espírito e em verdade. Hoje refletiremos sobre os efeitos e benefícios da salvação como um testemunho vivo da marca de Cristo na vida de todo aquele que crê. Assim, a redenção em Cristo produz efeitos visíveis na vida do salvo. Você crê nisso? Então vejamos o primeiro momento da nossa lição. Sacrifício de um coração sincero. Nas últimas lições, refletimos sobre a obra de Cristo em nosso lugar e seu ofício de sacerdote eterno, que se entregou a si mesmo, derramando seu sangue pelos nossos pecados. Morreu, ressuscitou e voltou para o céu, e de lá governa o mundo e intercede por nós. Isto é, em breve resumo daquilo que refletimos. Não obstante, a partir do capítulo 10, a carta aos Hebreus, o autor passa a refletir sobre os benefícios ou os efeitos da obra de Cristo no coração daquele que crê. Como já foi mencionado anteriormente,
podemos observar uma grande diferença entre a experiência cristã e as religiões em geral. E a principal delas é a mudança de mente. O salvo em Cristo é alguém que se tornou diferente daquele que era antes da sua salvação. Assim, não existe experiência cristã que não implique em mudança radical de um sistema de valores mundanos para os valores eternos. No domingo passado, nós tivemos 11 batismos e me chamou muita atenção o batismo das crianças, pré-adolescentes. E quando foi perguntado a eles sobre o batismo, sobre a igreja, sobre a salvação, eles disseram: eu quero viver uma vida nova em Cristo. Realmente, quando nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura, como diz na primeira carta aos Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Pois bem, isso acontece porque o salvo está livre do poder do pecado. Como bem afirmou o apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, capítulo 6, verso 22, em que sustenta que nós, os salvos por Cristo, somos libertados do pecado, transformados em servos de Deus e temos o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. É justamente sobre essa nova mente e novo coração que o autor da carta aos Hebreus conclui o grande argumento de sua carta, segundo o qual Cristo, o sumo sacerdote perfeito e o sacrifício perfeito, concluiu a sua obra e voltou para o céu. Nós, enquanto aqui estamos, somos livres do poder do pecado e desfrutamos da presença do Espírito Santo, aguardando a volta do nosso Salvador, que virá buscar a sua igreja, a igreja formada pelos salvos. Ele sustenta essa importante verdade com um simples, porém poderoso argumento. No passado, os sacerdotes tinham de oferecer sacrifícios continuamente pelo povo, e a cada novo sacrifício, havia a lembrança clara de que o pecado ainda tinha poder sobre os corações e mentes das pessoas. Cada sacrifício de um animal, portanto, era um símbolo de frustração de que ninguém poderia ter esperança de salvação. Precisava de um novo sacrifício. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Hebreus 10, 12. Esse é o único sacrifício estabelecido por Deus, que pode livrar o pecador da sua culpa. Uma vez que ele compreende essa importante verdade e pela fé a recebe, ele é justificado por Deus e tem o seu coração purificado, cumprindo assim a promessa do Senhor feita ao seu povo por meio do profeta Jeremias, no capítulo 31, verso 33 do seu livro. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Desse modo, o autor da carta aos Hebreus conclui seu importante argumento sustentando que, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Hebreus 10, 18. Isso posto, é importante aqui fazermos uma reflexão bem delicada. Devemos ter cuidado para não carregar
em nossa mente uma culpa pela qual já pedimos perdão a Deus. O sacrifício de Cristo já tornou possível o perdão dos nossos pecados. Muitas vezes, pessoas carregam culpas por anos sem se darem conta de que, em Cristo, somos perdoados por Deus. Não devemos, portanto, deixar a culpa do pecado nos dominar. Segundo momento da nossa lição. A firme confissão. Ao contrário de viver sob a culpa, pois fomos perdoados por Deus, uma vez e para sempre, o autor da carta aos Hebreus nos encoraja a nos aproximarmos de Deus com ousadia, pois pelo sangue de Cristo abriu-se o novo e vivo caminho que nos leva ao verdadeiro santuário onde Deus está. Assim, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos a firme confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Hebreus 10, 22 e 23. Esse é um dos motivos que impulsionou, inspirado por Deus, o autor escrever a carta aos Hebreus. Os nossos irmãos estavam abatidos por causa das perseguições infligidas pelos seus próprios parentes e muitos estavam esfriando e desistindo da fé. O autor da carta recorrentemente exorta os irmãos sobre os perigos do esfriamento e abandono da fé, inclusive indicando que quem assim o faz é provável de nunca ter experimentado da graça e do amor de Deus em Cristo. Assim, os irmãos são encorajados a não perderem a confiança, porque ela tem grande recompensa. Hebreus 10, 36. À luz dessa importante verdade, o autor da carta aos Hebreus menciona outra importante afirmação sobre o modo de vida da nova aliança, citando as palavras do Senhor por meio do profeta Abacuque. O meu justo viverá pela fé. Abacuque 2:4. Esse justo não seria aquele que confia em sua própria justiça, mas que pela fé confia na justiça de Deus, que em Cristo nos tornou justificado. Ora, é a fé em Cristo a confissão firme da nossa esperança. É através dessa esperança que podemos vencer os medos e as frustrações da vida. Sobretudo, é somente pela fé em Cristo que podemos vencer a culpa do pecado. É através da fé em Cristo que podemos ter paz na alma, libertação das angústias e a convicção de que o mal terá fim e de que a vida vencerá a morte. É somente pela fé em Cristo que podemos ter a convicção de que, ao final da vida neste mundo, teremos a nossa recompensa no céu. Essa é, sem dúvida, a firme confissão da nossa esperança. Terceiro e último momento, a importância de congregar. O que é congregar? É participar com os demais irmãos dos cultos na casa do Senhor. Não obstante, é importante observar que o autor da carta aos Hebreus escreve ainda no verso 25 do capítulo 10. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Percebemos aqui a importância de vivermos a fé em Cristo junto
com os nossos irmãos na igreja. Lembrem que eu costumo, ao encerramento da nossa EBD, falar: hoje é domingo, dia de ir à igreja, não fique em casa, vá à casa do Senhor para que possamos estar ali em comunhão uns com os outros. Pois é, nos congregando na casa do Senhor, naquele culto maravilhoso de adoração a Deus. Então, o sentimento do pertencimento ao povo de Deus é fundamental para que tenhamos essa confissão da esperança firme em nossos corações. O autor já mostrava que podemos confiadamente nos aproximar de Deus, pois tivemos, além de outras coisas, o corpo lavado com água pura, Hebreus 10, 22, sendo uma alusão clara ao batismo, como sinal do arrependimento, iniciando assim a vida na comunidade cristã. Desse modo, a igreja é um sinal visível do reino de Deus para o fortalecimento do seu povo enquanto vivemos neste mundo. Na igreja, expressamos nossa fé com aqueles que compartilham conosco das mesmas promessas. Na igreja, fortalecemos uns aos outros e exortamos aqueles que estão enfraquecidos a se recuperarem. Na igreja, adoramos ao Senhor juntos e participamos do mesmo pão. Na igreja, sofremos juntos as dificuldades e tristezas dos nossos irmãos. E, por fim, é na igreja que partilhamos da mesma esperança, pois temos um Salvador, Jesus Cristo. Portanto, não deixemos a nossa congregação como fazem alguns que enfraquecem na fé. Antes, sejamos todos unidos, compartilhando a mensagem de salvação e trabalhando firmes até a volta do Senhor. Vamos à igreja, não vamos ficar em casa. Isto posto, é importante indagar aqui sobre como os que viveram sob a antiga aliança foram aprovados por Deus, visto que a antiga aliança não era suficiente para trazer a liberdade da culpa, pois contado o pecado, mais ainda, como Abel, Enoque, Noé, Abraão, Jacó, entre outros, que viveram muito antes da aliança estabelecida por Deus ao seu povo por meio de Moisés, conseguiram ser aprovados por Deus. Uma pergunta difícil, né? Mas vejamos. O autor da carta introduz sutilmente essa importante questão aqui no capítulo 10, que seguirá para um dos capítulos mais lindos de toda a Bíblia, o capítulo 11 da carta aos Hebreus. Sobre ele refletiremos na próxima lição. Então, na próxima lição teremos algo mais sobre essa questão que nos trouxe aí sobre os anteriores à antiga aliança, como eles alcançaram o perdão de Deus. Agora, finalizando a nossa lição, para pensar e agir. Primeiro, vivemos uma geração de angustiados. Como você tem compartilhado a liberdade em Cristo para essas pessoas? Como nós podemos viver essa angústia que o mundo nos traz? Vivendo a esperança que Cristo nos colocou no coração. A esperança de que Ele não nos abandone, de que Ele nos fortalece a cada momento. 2. O justo viverá pela fé. Qual é o sentido dessa frase para você em seu dia a dia? Você tem vivido pela fé? Fé é confiança, é plena confiança. Eu tenho fé de que Deus um dia abrirá as portas dos céus. Jesus vai descer, vai buscar a sua igreja e nós, que fazemos parte da igreja de Jesus, vamos subir com ele
para com Ele estarmos por toda a eternidade. E, finalmente, o 3. Qual tem sido a sua contribuição para o fortalecimento dos seus irmãos na fé? Você tem sido um instrumento de Deus para com os seus irmãos? Precisamos ser instrumentos. Vivermos uma vida que reflita o amor de Deus. Estarmos sempre juntos com os nossos irmãos, sempre encorajando aqueles que estão enfraquecidos, para que eles se fortaleçam na fé e sempre falando do amor de Deus para todos eles. E assim concluímos mais uma lição. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Nosso Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais esta lição maravilhosa que estudamos, aprendendo sobre a fé em Cristo. Que nós possamos ser fortalecidos a cada dia, que a nossa fé cresça e nunca venhamos a esmorecer, mas que possamos, fortalecidos, cada dia mais caminhar para mais próximo do Senhor. E que nós busquemos ao Senhor sem receio, sabedores de que Ele nos ouve, de que Ele está pronto a nos ouvir, a ouvir as nossas aflições e a sanar as nossas angústias. Querido Deus, vem nos fortalecer. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Ajuda-nos na nossa caminhada. Abençoa, Senhor, os enfermos, os enlutados, os enfraquecidos. Abençoa, Senhor, as nossas famílias em toda a sua extensão, fortalecendo cada um para que sinta que só há salvação, só há esperança em Cristo Jesus. E dá-nos, Deus, a tua graça salvadora, fortalecendo-nos com teu amor e a tua força. Em nome de Jesus, nós oramos agora e sempre. Amém. Vamos ver mais uma melodia. Felicidade no serviço. Gozo, paz, felicidade tem aquele que serve ao bom Rei. Vamos servir a Cristo, o único que pode nos guiar por caminhos seguros. E assim, queridos, estamos chegando ao final de mais uma EBD com você, a nossa EBD em casa. Nossa Escola Bíblica Discipuladora, trazendo para você ensinos da Palavra de Deus através das lições da revista da nossa Convenção Batista Fluminense. Hoje é domingo, né? Pois é, domingo é dia de quê mesmo? Ah, muito bem, domingo é dia do Senhor, dia de nós nos congregarmos junto com outros irmãos na casa do Senhor. Mas também é dia de nos reunirmos em família, naquele almoço gostoso, aquela comunhão pura e santa dentro da nossa casa, da nossa família. Mas não se esqueça, logo mais, às 19h30, teremos o musical das nossas crianças. Vá ali, chegue cedo para você pegar um bom lugar. As nossas crianças estarão apresentando um lindo musical de Natal. Que tal você levar um amigo com você, um visitante? Faça isso. Convide um visitante para estar ali logo mais com você na casa do Senhor. E amanhã,
Amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta, trazendo para você mais uma devocional, mais uma reflexão da palavra do Senhor para edificação das nossas vidas. A todos, um bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém, queridos?